Meu nome é Luiz Bernardes, sou pai do artista plástico Pedro Moraleda Bernardes. Pedro morreu 15 dias após completar 22 anos. Portanto, não estamos falando de um artista que teve o tempo e as condições de amadurecer como artista. Apesar de muito novo, deixou um acervo enorme, composto de cerca de 450 pinturas, 1.450 desenhos variados, inclusive histórias em quadrinho, bem como de textos enormes, muitos textos, mais de 450 textos, entre manifestos, entre poemas, crônicas, listas e de sons, dos quais a gente conseguiu recuperar cerca de 120. Mas se por um lado era um artista no início de carreira e muito novo, ao que tudo indica e que, pelo que chega, tanto da parte da crítica especializada quanto das pessoas que vão ver as suas obras, era um artista de muito talento, com um trabalho inovador, inclusive com um nível de proposição como obra de arte extremamente ousado. É o que diz, inclusive, o jornalista Walter Sebastião, principal crítico de arte de Minas, do jornal Estado de Minas, ao falar do enorme impacto visual dos trabalhos, né, das imagens vigorosas que, a partir da mescla de sexo e religião, de cultura pop erudita, de ironia e drama, dá corpo ao que é um dos mais incandescentes discursos práticos já realizados no contexto da arte mineira, das artes plásticas mineiras. O Pedro, que mais a gente, no início, se dedicou a organizar e a divulgar os trabalhos por uma questão afetiva, né? Mas no fazer isso, e no contato com os colegas, com os amigos, a gente foi percebendo que ali tinha algo que ia além do afetivo, que tinha um trabalho que tinha uma relevância como obra de arte. E o que me chamava mais atenção nisso é que o Pedro fazia um trabalho na contramão do que era predominante nas artes plásticas do Brasil e particularmente de Minas, sobretudo em relação a dois aspectos. O primeiro é que vigava em Minas, por parte das pessoas tidas como as mais entendidas de artes, que a pintura tinha morrido, que era a época das instalações e tudo. E a outra é a ideia de que a arte, para ser vista como tal, ela tinha que ser neutra em relação aos dramas humanos, sociais. E o trabalho do Pedro é um trabalho profundamente engajado. Ele é o que, inclusive, realça a museóloga Maria Inês Coutinho ao ser curadora da primeira exposição que o Pedro Moraleda fez no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, onde ela diz: em um mundo em que a arte contemporânea é permeada pelos efêmeros, pelos sistemas, pelas redes, pela grande crise de identidade do ser e pela tecnologia, aparece um artista que desenha e pinta. E ninguém pode dizer que ele não seja um artista contemporâneo. Ele, inclusive, um artista contemporâneo ousado, a ponto dele enforcar simbolicamente o Duchamp. Ela diz, consegue ser contemporâneo comendo o pescoço do Duchamp, como faz um de seus trabalhos. A arte que traz o novo não passa apenas pelo caminho do conceito da tecnologia. É muito vigorosa a obra do pequeno grande Pedro. Você fica perturbado, ama ou odeia, percebe algo underground, se envolve com a pintura, com os desenhos, com as ideias e se impressiona com a erudição do jovem artista.
O Pedro, então embora ele fazia um trabalho na contramão nesse aspecto, ele fundamentalmente desenhava e pintava, embora também fizessem colagens, instalações, etc. Ao mesmo tempo, era um trabalho engajado no sentido de se desenvolver em íntima ligação com os dramas humanos e com os dramas da sociedade, os dramas do seu tempo histórico, contradizendo essa teoria de que a arte era neutra, era uma coisa técnica. É sobre isso, inclusive, o artista e crítico de arte José Alberto Neme, sobre uma exposição, a primeira exposição póstuma do Pedro, num casarão imenso, que foi um antigo hospital infantil em Belo Horizonte, de 1.600 metros, que foi todo ocupado com trabalhos do Pedro, coordenado pelo grupo VEM, né, ele fala exatamente dessa questão, que é da pertinência do trabalho, exatamente por ele ser um trabalho que se desenvolveu em íntima vinculação com os dramas humanos e com os dramas sociais do seu tempo. Ele chama a atenção exatamente disso, fazendo inclusive um paralelo em 2002 com a Bienal de São Paulo, que ele considerava que era uma Bienal fraca do ponto de vista artístico, exatamente por ser uma coisa ascética, por não ser uma coisa que desenvolve esse lado da arte, que é o papel que a arte tem como um conhecimento que vem da intuição e que, portanto, é capaz de se relacionar com, ter o caráter premonitório, né, de antecipar, inclusive, questões, e, nesse sentido, o papel de arejar o conhecimento humano e a percepção humana do que está. O próprio Pedro, inclusive, ele diz isso ao participar de uma exposição em Belo Horizonte, chamada BH Daqui a um Século, comemorativa dos 100 anos da existência de Belo Horizonte. Ele faz uma introdução onde ele mostra isso. Quer dizer, ele diz assim: meu nome é Pedro Moraleda Bernardes, sou estudante de Belas Artes, estou aqui apresentando alguns trabalhos nessa exposição. Procuro nesses trabalhos, usando imagens e personagens bíblicos da mitologia grega, passar uma impressão agressiva e mórbida, utilizando símbolos como pessoas desmembradas, pessoas urinando ou defecando e animais grotescos. Busco passar esse tipo de impressão para falar das características de nossa época e ainda mais especificamente das características da sua geração, né? Segundo ele, que é de um conservadorismo disfarçado, um hedonismo enorme, né? Bom,